Fala galera ligada nas redes sociais do Lance, episódio número 2 do Na Rodada. A rodada sempre antecede aí a rodada próxima do Campeonato Brasileiro e também falaremos tudo sobre a rodada que passou neste último final de semana. Eu sou Rafael Esgrilles com o meu amigo Rafael Jacobucci. Fala Xará, Jaco, beleza? mais uma, hein? Mais uma pra conta. E foi muito legal o papo com o Marco Aurélio Cunha na última semana, né? Antes do começo dessa rodada do final de semana e agora com um grande convidado. E quando o papo é com um amigo, aí fica muito melhor, né? Sei nem quanto tempo que eu conheço esse cara aqui. E se eu falar o nome dele errado, ele já me xinga no começo do podcast. Alfredo Santos Loeblin. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Boa tarde, é um prazer imenso estar com você, com os Rafaéis, né? Rafaéis, e obrigado pelo convite, faz tempo realmente, você sabe que foi um prazer trabalhar contigo, você é um lutador, um jovem lutador. Eu estou chegando na terceira idade, já cheguei aos 60. Idade, o quê? Mas assim, eu torço muito para meus amigos. Você está nessa lista, tem certeza disso. Você é um amigo que eu guardo no meu coração, você sabe disso. Trabalhamos juntos aqui na Rádio Capital de 2007. Também aquela equipe foi até 2013, sempre com os comentários do Alfredo Loeblin. E você já sabe que o nosso podcast aqui, A Rodada, que você acompanha sempre nas redes sociais do Lance, sempre em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta, aqui é o nosso parceiro oficial do podcast A Rodada. E antes de começarmos a resenha com Alfredo Loeblin, vamos trazer aqui a rodada, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já no sábado com muitos comentários, com muita polêmica, já começando com o jogo Goiás e Palmeiras. O Goiás vencia por 1-0. Tem um lance que eu quero comentar com o Alfredo Loeblin já. O gol do Goiás, a gente vai falar bastante sobre isso. O Rony empata aos 49 minutos do segundo tempo, 1-1 Goiás e Palmeiras. O América Mineiro passou o carro para cima do Juventude por 4-1, com o hat-trick do nosso grande Roger Guedes, 3-0 sobre o Avaí. O Corinthians venceu. E olha, transmitir esse jogo no Futebol Lance e Voz do Esporte, seu filho vai mal na escola, se ele fez malcriação, você coloca ele para ver direto, consecutivo, 90 minutos, de Cuiabá 0, Fluminense 1. Foi horripilante os 90 minutos. Foram horripilantes os 90 minutos. Santos 2, 1 para o Coritiba, 3 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. Um grande jogo ontem. O RB Bragantino com um golaço do Ítalo, 4-0 sobre o Atlético Goianiense. No duelo dos Atléticos, o Xará Paranaense perdeu em casa para o Xará Mineiro por 1-0. O Internacional com o gol do alemão no finalzinho fez 2-1 sobre o Fortaleza. E eu também transmiti esse jogo no Futebol Lance e Voz do Esporte, 1 para o Ceará, 3 para a equipe do Botafogo. Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians seria campeão brasileiro, por que não? Vamos lá para a classificação agora, após 2 rodadas, e o Corinthians está na frente com 6 pontos, juntamente com o Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento, né? O Atlético Mineiro também com uma bela campanha, o Corinthians também aproveitando essas 2 rodadas, venceu o Botafogo e agora venceu a equipe do Avaí. O Atlético Mineiro largou bem também, e já a gente passa aqui. Golaço do Savarino, hein? Do Zaratio. Zaratio, Golaço, Jesus amado. Balaço bonito ali de fora da área. Dominou com a esquerda, bateu com a direita, golaço. E temos aí também já a classificação, a gente pode soltar a classificação aqui para acompanharmos após 2 rodadas deste Campeonato Brasileiro. Você acompanha todos os jogos, quase todos os jogos, né? A gente fala que é o Premier dos pobres, a gente, né? Que a gente vai lá e transmite quase todos os jogos aí, a gente bate nessa questão aí, porque dos 10 jogos da rodada, nós transmitimos aí 7 jogos da rodada. Então a gente tem uma cobertura muito legal no Futebol Lance e Voz do Esporte. Corinthians o primeiro com 6 pontos, também com 100% de aproveitamento Atlético Mineiro. Terceiro Bragantino com 4 pontos. Flamengo, Santos, Fluminense também com 4 pontos. Com 3, São Paulo, Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Cuiabá, Ceará, Internacional e Avaí com 1 ponto, Palmeiras, Juventude na zona do rebaixamento, Goiás, Atlético Goianiense também com 1 ponto e ainda não somaram em 6 pontos disputados Fortaleza e Atlético Paranaense. Vamos começar a resenha enquanto os melhores momentos vão rolando aí na sua tela para você. Quero começar, Loeblin, com esse lance do Goiás, nesse empate 1-1 com o Palmeiras. Foi falta em cima do Everton? Não foi? Quero ouvir aí a sua visão de
ex-árbitro. Ah, não, pela luz da regra é falta, né? Porque você tem a chamada pequena área, que é a que nós chamamos de área de meta, é uma área de proteção do goleiro. Não quer dizer que ele não pode disputar a bola com o goleiro, né? Mas não pode dar um carrinho como ele deu ali, que é uma jogada temerária, uma jogada perigosa. Eu concordo, inclusive, com quem estava comentando o jogo na TV, que há falta, mas nós temos que entender e lembrar o seguinte: o VAR no Brasil tem vida própria. Tá? Não, é um Frank VAR. Né? Então, lance interpretativo não cabe ao VAR. Você tem que manter a decisão de campo em lance interpretativo. Então, assim, eu acho que foi falta, mas se manter a decisão de campo é o protocolo correto do VAR. Porque você só faria a mudança dessa decisão se fosse um erro grosseiro. E você teve gente achando que foi falta e gente achando que não foi falta. Então, obviamente, é um lance de muita interpretação. Se fosse num lançamento assim no meio campo, né, que não tivesse o goleiro, fosse um jogador de linha, seria a falta normal. Não tenha dúvida. Seria a falta normal no meio campo, né? E aí, vamos agora aí, teve o gol do Rony também, um golaço no finalzinho, né? 49 minutos do segundo tempo pra lavar a alma do destaque torcedor. pro Veiga, hein, Xará? Jogou muito. Nossa, o Veiga Rafael jogou demais. Veiga jogou demais. E o Veiga tem que estar na Copa do Mundo, hein, Lepe? Mas o Tite não vai levar? Não vai, né? Existe um problema pessoal do Tite com o Palmeiras. Isso todo mundo sabe, é antigo, desde a saída dele, desde como ele saiu, dos problemas com a Mancha, das ameaças, aquela coisa toda, ele trata o jogador de forma diferente. Quer dizer, mas que não fala do Dudu agora, o Dudu já passou por 3, 4 situações de merecer uma convocação, não como foi levado um jogo, eu digo uma sequência de jogos, ok? Leva o Everton. Se você não levar o Everton, não tem como levar outro goleiro aqui. Você vai levar quem? O Volpe? Não dá para você não levar o Everton. Agora, eu acho que é a questão do Veiga e do Danilo. Porque eu não vejo no futebol brasileiro, quando eu falo os brasileiros mesmo jogando fora, que nós tenhamos hoje um primeiro volante do naipe do Danilo. Precisa aprimorar algumas coisas? Acho que sim. Acho que ele tem uma recuperação muito boa, mas a recuperação tem que ser com menos espaço para o adversário. Mas é um grande jogador. Eu não tenho dúvida que é um jogador que, se não for seleção brasileira nessa Copa, na próxima, evidente, se acontece uma coisa no caminho, mas é um substituto do Casemiro. Mas ele joga 308 vezes mais que o Casemiro, desculpe. Verdade. Tá, só que o Tite não vai tirar o Casemiro faltando agora 8 meses para a Copa do Mundo e vai falar: Casemiro, obrigado por tudo, vai para o banco. E na Neoquímica Arena, 3 para o Corinthians, 0 para a equipe do Avaí, hat-trick do Roger Guedes. Eu tô muito curioso para saber a sua leitura sobre esse time do Corinthians, porque tem jogadores renomados, jogadores importantes, mas parece que a liga não deu, Loeblin. São 2 detalhes que eu vejo. Primeiro, que eu acho que é um time muito maduro. E você tem que tomar um cuidado, porque nem sempre um time muito experiente, você precisa de recuperação. Quer dizer, hoje o Gil, que tem uma história fantástica no Corinthians, no futebol brasileiro, não é mais o Gil. Sim. Né? Se teve um jogo, eu não lembro qual, acho que foi o jogo da Libertadores. Puseram um moleque para correr em cima do Gil que deu dó. Ele deu 2 corridas que o Gil teve que pegar um táxi para alcançar o moleque. Acho que o time é muito maduro. E acho que falta elenco. Né? Quando você perde esses jogadores, que você vai perdendo o campeonato de pontos corridos, uma contusão, uma suspensão, aí que você olha para o banco do Corinthians, eu acho que falta qualidade. Então não vejo o Corinthians brigando por título brasileiro. Mas é evidente que aí é um time para ser quarta, quinta força desse Brasileirão aqui. Vamos correr um pouquinho com os jogos dessa rodada. Sobre o Santos e Coritiba, eu sou muito pessimista com relação ao futuro do Santos, porque hoje, até conversando com o Marco Aurélio Cunha, né, Xará? Sim. O dinheiro hoje fala muito no futebol. Se você não tem dinheiro, não adianta. Foram boas contratações pontuais, mas só que se você não tiver dinheiro, você não vai brigar com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras. Como é que você vê o time do Santos? Bom, primeiro que eu acho que quem errou foi o associado do Santos, na eleição à presidência. Eles acharam que o Rueda seria o novo Paulo Nobre. Queria assumir o Santos e ia botar dinheiro do bolso. E ele disse desde o começo que não faria isso. O Santos tem uma grande marca, mas precisa parar de viver do passado. Precisa parar de brincar de ser grande. Quando você pega... Eu estava ajudando o Modesto Roma Filho no projeto da Arena do Santos, mas no primeiro projeto, não nesse novo agora, com a nova diretoria. E quando você sentava e apresentava para os possíveis patrocinadores os números de vendas de camisa do Santos Futebol Clube, os números de Ibope do Santos Futebol Clube, do pay-per-view do Santos, você não acha quem quer. Desculpa, então não adianta você brincar de ser grande, amigão. A torcida precisa sair da toca. E esse papinho furado de, olha, não pode mexer na Vila, porque a Vila jogou o Pelé. Gente, derrubaram o Wembley. Então não tem esse papo. O Santos precisa
parar de brincar de ser grande. Eu concordo contigo que alguma coisa tem que ser feita e a curto prazo. Wagner do Nascimento Magalhães, tem um lance aí do pênalti ontem, não sei até a gente tiver essa questão aí do pênalti. Para você foi pênalti no lance no jogo entre Santos e Coritiba? Para mim é pênalti. Mesmo, eu vou repetir, não é um erro. Se errar, não é um lance grosseiro. Então, assim, o que me parece que o CNM, que está assumindo a arbitragem nacional, que veio da Conmebol, ele está acertando nesse ponto desde o início. Dá a impressão que ele chamou o grupo numa conversa online ou coisa parecida. Gente, o VAR só vai intervir em lances de erro grosseiro. O que está demorando muito no VAR ainda é a questão da confirmação do gol ou não. Sim. Por quê? Porque você pega os jogos da Europa, você perguntou, já vamos falar desse lance especificamente, mas você pega os jogos da Europa, o cara, enquanto está comemorando o gol, eles estão agilizando para ver o lance. Aqui no Brasil, não. Comemoram o gol, aí que os caras parecem que estão olhando e tudo mais. Para mim, pênalti. Tá? Dentro da minha concepção. Acho que o árbitro pode ter tido uma imagem, é evidente, diferente do que nós temos, porque você tem o jogo do campo, você tem o jogo das cabines e tem o jogo de casa. São coisas diferentes, são 3 imagens diferentes. Mas eu marcaria o pênalti. E seguindo também os jogos, Flamengo e São Paulo, 3-1 para o Flamengo, uma vitória categórica. Você acredita que o Paulo Souza está achando aos poucos esse time do Flamengo? Os jogadores não querem o Paulo Souza. Então, vamos ser hipócritas. Você vê a atitude quando sai o Gabigol. Né? Quando os caras saem e passam pelo banco de reserva, como se estivesse passando por um estranho. Então, quem conhece futebol, você sabe como é que a banda toca. Agora, eles começam a ficar numa situação difícil, ou começaram, quando a torcida do Flamengo determinou o apoio ao Paulo Souza. Entendeu? E aí, como é que você faz? Você precisa correr. Fazia tempo que o Flamengo não jogava porque jogou ontem. Tudo bem que o São Paulo lembrou o São Paulo da final do Paulista. Segundo tempo, o São Paulo não pegou na bola. Acho que o Ceni erra. Ele ainda não percebeu que jogar fora de casa, ele tem que fechar a casinha, amigão. Sim. Não dá para você querer jogar com 2 caras descendo pelas alas e desce os... E aí o que acontece no contra-ataque? E esse negócio de sair jogando, mais um gol, de sair de bola errada. Eu acho que essa coisa de sair jogando não é sempre. O Filipão tinha uma fala, o tem que está vivo, né? Ele tem uma fala que eu gosto muito, até a hora que o zagueiro tem que zagueirar. Sim. E qual é o problema do seu zagueiro? Não, mas hoje em dia parece que é proibido... Rifar a bola. Exato. Então falamos dos principais jogos desta rodada. Aqui você está sempre ligado no nosso podcast e a rodada, sempre após uma rodada, já falando da próxima, já trazendo aqui detalhes, sempre com um grande entrevistado. Hoje com Alfredo Loeblin. A partir de agora vamos apertar este cidadão que foi um dos grandes árbitros do nosso futebol. Muito obrigado. E vamos lá. Para você hoje, a arbitragem é raiz ou Nutella? 100% Nutella. Mas 100% não tem uma arbitragem que... Primeiro que inventando um monte de coisa, que não tá no livro de regra. Primeira questão. Segunda questão, sabe, árbitro dando a mão para jogador. Aí você tem que escutar, olha, o Daronco é bom porque ele é grandão, os jogadores têm medo dele. O que é MMA? Ninguém vai sair da porrada dentro de campo. Então, e ele tem qualidades, ok? O que eu acho que os clubes são os grandes culpados. Porque os clubes não se manifestam quando escolhem os diretores de árbitro. Que nós falamos agora, a CBF pegou o Wilson CNM, que vem da presidência da comissão de árbitro da Conmebol. Então, é uma história diferente, um cara maduro, um cara que foi... Não, aqui no Brasil, se falarem que o Tiririca vai ser o presidente da comissão de arbitragem, os caras aceitam. Eu adoro a Ana Paula como pessoa, mas ela não tem histórico para ser presidente da comissão de arbitragem de São Paulo. E você não vê um clube se manifestar. Quer dizer, por que fulano de tal? Pode falar dela. Porque hoje você não pode nem criticar. Porque se você critica, você é machista, se você critica, você é sexista, e não é isso. Ninguém está falando a questão da Ana Paula ser uma mulher no comando da arbitragem. Mas isso influenciou, sim. Quiseram falar, a primeira comissão de arbitragem do mundo comandada por mulher foi em São Paulo. Mas não é essa a discussão. Nós temos que discutir a qualidade. A competência. Não é uma pessoa querida pelos árbitros, não é, porque a gente conversa. Eu fico muito feliz que, às vezes, até pelo Insta, pelo Face, alguns jovens árbitros, Loeblin, tal isso, Loeblin, aquilo, tal, o que você acha, que não acha? E aí você recebe algumas informações que assustam. O que aconteceu agora no final do Campeonato Paulista, olha, a Federação Paulista advertiu a Ana Paula porque ela estava assistindo... Desculpa, gente. Se fosse um homem... ou se não fosse colocado lá pela questão do politicamente correto, estava no olho da rua. E tinha que ser demitido assim. Porque você tem um espaço no estádio para a Federação Paulista de Futebol, não cabe um presidente de comissão ou um diretor da federação no meio batendo foto, no meio da torcida, gente. Quer dizer, isso é muito perigoso.
Não adianta você ser honesto. E eu acho que a Ana Paula é honesta. Você precisa parecer honesto. Sim. É muito complicado. Vai lá, Jacobucci. E até em cima disso, Loeblin, qual federação tem a melhor comissão de arbitragem na tua visão? Olha, ainda estamos... O Nordeste está muito mal. Né? Você não vê os grandes árbitros que o Nordeste teve, não estão comandando a arbitragem no Nordeste. Você não vê, por exemplo, o Dacildo, o Mourão, comandando no Ceará. Você não vê um Sidraco Marinho comandando em Sergipe. E com isso, né, como você tinha esses árbitros muito acima da média, quem vem abaixo é colocado pelo politicamente correto, ou para agradar a B ou C, ou porque algum político pediu, sem citar o nome do Estado, mas eu sei que tem um Estado no Brasil que o comandante da arbitragem foi colocado a pedido de um deputado federal. Ainda continua esse negócio? Tá o coronelismo? Você está no Brasil, cara. Você acha que aqui mudou tudo do dia para a noite? Entendeu? Não tem. Nós tivemos Copa do Mundo que um senador pediu para um assistente para a Copa do Mundo. Nossa. Então, assim, e repito, às vezes a pessoa tem mais competência do que parece ter. Ele não precisa daquilo. Né? Mas eu entendo que nós temos que formar melhor as comissões de arbitragem a partir da força dos clubes. Quem está bancando são os clubes, que se conta da taxa deles. Segundo lugar, quem sofre com isso são os clubes. Agora, também não pode um treinador, quando perde, como foi o Abel Ferreira, que eu acho um excepcional treinador, mas de cabeça fria não tem nada. Porque perdeu para o São Paulo, tá manchado o campeonato, porque a arbitragem... Aí ganhou de 4-0, ninguém mais fala da arbitragem. Não falou nada. Passaram o limpão, tiraram a mancha do troféu. E sabe o que eu vejo? Desculpa. É que quando ajuda teu clube, todo mundo não fala de arbitragem. Sim, mas sim. quando você é afanado, aí a galera vai lá e fala, não... Todos são prejudicados e todos são ajudados, ok? Sim, ajudados, quando a gente fala ajudar, não é no sentido de forma intencional. Existem os erros do ser humano, que seriam diminuídos se você tivesse o VAR. Porque você pega o protocolo de VAR, que tem 104 páginas, qual que é a primeira frase? O VAR é mínimo de interferência com o máximo de eficiência. No Brasil não é assim. Não acontece. No Brasil, sabe por quê? Porque tem a questão psicológica. O cara na vida dele não apitou nem Olari e Madureira na rua Bariri. Tá? Aí, você vai ser o árbitro de VAR. Vou pegar um jogo que não teve ainda esse ano aqui, no Brasileiro. Sei lá, de Flamengo e Internacional no Campeonato Brasileiro. O cara se acha. Eu sou o cara, amigão. Sim. Eu passei de um cara que não apitava nada pro cara que vai decidir o jogo. Acima da autoridade do gramado. Exatamente. E nós passamos... A preocupação que havia do árbitro decidir no gramado, erroneamente, não de forma intencional, mas por ser uma questão humana... Nós vamos acabar com isso com o VAR. O VAR está resolvendo jogos em cima. O VAR está resolvendo... Por exemplo, no Palmeiras e São Paulo, eu acho que foi falta no segundo gol do Palmeiras. Tá? Há um pisão. Beleza. Por que não anularam? Sabe por quê? Porque o Klaus falou o seguinte, o primeiro lance lá não foi pênalti. Então o que acontece? No segundo ele vai fazer outra vez? Não. Então segue o jogo. Sabe a ideia que eu tenho? Por que os ex-árbitros não podem ser o árbitro de vídeo? Não pode ser o cara do VAR? Você aceitaria se isso acontecesse? Vamos por partes. Primeira coisa, em 2005 eu estava na Comissão da Arbitragem de São Paulo, eu fui na sala do Marco Paulo Del Nero e falei assim para ele, vamos fazer um árbitro de vídeo igual ao futebol americano. Eu fui. Se eu tivesse protocolado tudo, eu estava milionário. Com certeza. Sabe? Só que você acredita nas pessoas, né? E aí, porque tá num cargo, o Marco Paulo Del Nero, um cara famoso na justiça brasileira. Eu só me ferro com esses caras que são famosos. No Tribunal Assembleário também. Né? O Luiz Sveiter, desembargador, e deu no que deu. Mas, enfim. Aí eu falei, vamos fazer isso daí? Só que a minha visão era uma visão como é no futebol americano. Não é 200, não são 200 caras dando opinião dentro de uma cabine. Porque o que é para mim uma situação é outra para você e é outra para você. Até porque a regra é interpretativa. Bingo! Então, o que acontece? Eu falei para ele, vamos fazer isso, só que eu tinha um adendo a mais. Eu falei para ele assim, vamos colocar um desafio. Em cada tempo de jogo, um treinador pode desafiar uma decisão. Que eu acho perfeito isso. Não, Loeblin, vai parar tudo, isso daí vai parar muito jogo, e não pode ser assim, e blá, blá, blá. Tá parando do mesmo jeito. E para até mais. E aí você fala com um fisiologista no clube, ele fala assim para você, Loeblin, você para um lance 3, 4 minutos, 2 vezes no primeiro tempo, 2 no segundo, aí você para o jogo para hidratação aos 30 do segundo. Gente, você vai acabar com o cara não mantém um ritmo físico. Então tá tudo errado. Agora, eu vou insistir. Cadê os clubes para reclamarem? O que você falou agora há pouco, Rafael, o clube só reclama quando é contra ele. Claro. Eu recebo uns telefonemas de alguns clubes que a gente dá uma assessoria no Brasileiro, quando tem um lance contra. Evelyn, nós vamos para a imprensa agora para reclamar desse lance. O que você acha?
Pô, eu acho que você não vai reclamar errado, hein? Eu acho que o árbitro acertou. Mas assim, então você ligou pra mim por quê? Então fala o que você acha, caramba. Tem um ponto que eu acho que antes do VAR é a profissionalização do árbitro. Existe uma questão importante aí, né? O projeto já existe, tá na gaveta para ser regularizado. Quem vai pagar os encargos sociais? O grande problema do Brasil são os 104% da folha. Então, talvez o que é feito na Alemanha, que o árbitro é contratado por campeonato. Então, vamos contratar o Rafael para apitar a Bundesliga. Pô, ele recebe aquele campeonato, ok? Lógico, vai pagar impostos, mas ele recebe para aquilo. Se ele for bem, ele vai negociar um novo contrato no próximo ano com a federação. Se ele for mal, ele vai para a segunda divisão. O que é mais justo porque qualifica. Sim, você vai ter só o top da arbitragem. E aqui você não tem renovação. Você percebe que existe uma tentativa de renovação, mas quando os árbitros chegam naquele momento, eles não estão prontos. Vamos pegar Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista. O garoto foi bem. O garoto, sem ser pejorativo, porque ele é muito mais jovem que eu, tem idade para ser meu filho. De 23 anos, né? Então, vamos lá. Eu acho que o garoto foi muito bem. Tem muita coisa a evoluir? Não tenha dúvida. Mas os treinadores deitaram e rolaram em cima dele. Todo mundo apontava a Tá? mão dele. Deitaram e rolaram em cima dele. Na nossa época, nós tínhamos um delegado do jogo, você vai lembrar disso, que o cara dava um suporte. O quarto árbitro ia no banco de reserva. Hoje, os caras deitam e rolam, o árbitro vai lá, reserva e fala, calma, sabe o que parece? Árbitro de boxe, vai lá dar uma durinha, mas nunca faz nada. Sabe? Afasta, mas nunca faz nada. Então, assim, eu acho que está faltando atitude. Né? Falta a esses novos árbitros um plano de carreira. Esse plano de carreira... Porque hoje você tem uma série de candidatos que, aliás, é muito dinheiro entrando para a Federação Paulista, se você fizer a conta. Sim. Tá? E desse candidato não tem um plano de carreira. Tem cara que apita 2 anos no Sub-11, Sub-13 e alguém não gosta dele e acabou. Não. O plano de carreira é o seguinte, você vai fazer o Sub-11 esse ano, Sub-13 ano que vem, opa, esse cara se destaca. Vamos botar ele no Sub-15. Opa, esse cara... Então, segura mais um pouco. Mas não... vi na televisão um cara apitando que eu não sabia nem quem era. Alguém da comissão viu. Chama o cara, eleva o cara. Está errado. Mas insisto, quarta vez vou falar 10. Os clubes são os grandes culpados. Você falou de alguns nomes de Federação Paulista de Futebol, que foram até para a CBF, Del Nero, e você fala muito do Fará. Para você, desses últimos presidentes aí, com o Reinaldo também, para você o Fará foi o melhor na Federação Paulista? Olha, evidente que eu convivi e vivi o futebol do Fará. Então eu vi o que acontecia no futebol do interior. Quando ele fazia o gramado nota 10, e nós tínhamos a instrução de receber. Pois não, presidente, ó, você vai, um exemplo, você vai lá em Mirassol, recebi um relatório que o gramado é perfeito, eu quero saber de você se segunda-feira se é perfeito. Aí fazia os shows, fazia os sorteios. Os estádios eram lotados, cara. Sim. Hoje o futebol do interior, acaba o Campeonato Paulista, o cara vai disputar a Copa Federação, Copa Não Paulista. tem calendário, Copa Paulista. Entendeu? Que mata os clubes. Mata os clubes. Você vê a Portuguesa, tudo lindo, maravilhoso, subiu para a Série A do Paulista. Amigo, se ela não ganhar a Copa Paulista, ela continua sem divisão no Campeonato Brasileiro. Calendário por 3 meses. Pô, e aí você tem que entender que o futebol está mudando hoje num contexto e cada vez mais os estaduais terão menos importância. O próprio Abel falou no título, né, que não era prioridade do Campeonato Paulista, e não é. E quando eu falo com diretores de clube, eu, graças a Deus, tenho contato com todos os clubes, é isso mesmo. Olha, o Campeonato Paulista, se ganhar, ganhou, se perder, não muda o preço do dólar. Então, precisa mudar isso. Aproveitando o gancho, Campeonato Paulista. Semifinal, Portuguesa e Corinthians, Campeonato Paulista, 1998. Gol do Rincon, pênalti bastante contestado. Lá. Pênalti não existiu de fato. Queria que você falasse um pouco dessa história e dessa vivência. Você ciceroneou ele, né? Na verdade, nós estávamos... Quando o Fará me chamou e falou, você vai apitar uma semifinal do Paulista, para mim, né, eu era novo, né? E eu vi que um jogo era São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Portuguesa. Eu falei, eu vou apitar o Corinthians e Portuguesa. Quando saiu esse cara, vou apitar Palmeiras e São Paulo. Mas a vantagem, depois você vai entendendo, que era o início da Parmalat, no Palmeiras, e o Palmeiras ainda tinha um time meia boca. Eu falo isso aí pro Sérgio Goleiro, ele fica puto comigo. Vocês tinham um time meia... O Sérgio é muito meu amigo. Vocês tinham um time muito meia boca, né? Mas era um time meia boca. O Palmeiras veio fazer depois um time que eu via dentro de campo o jogador adversário chegar para o Edmundo e falar, pelo amor de Deus, não faz mais gol, nós temos família. Eu vi, ninguém contou, enfim. E aí, o Castilho era um cara muito arrogante.
sabe? Não é um cara de bom papo, não é um cara que... Eu apitei em 7 países fora do Brasil e sempre tentei tratar bem as pessoas que me recebiam. Porque o árbitro de lá ia me receber, eu levava no hotel, levava você passear na cidade, conhecer. E o Castrilli sempre foi um cara de poucas palavras, extremamente arrogante. Se achava muito? Ele se achava muito, né? Ele se achava muito. Eu acho assim, claro que você tem pessoas que são um pouco mais radicais. Eu sou um cara radical, mas radical em algumas coisas. Mas quando você envolve terceiros, eu acho que, no mínimo, sim, educação e bom senso. Sim. Tá? Educação e bom senso. Foi um jogo muito complicado desde o começo, né? Porque a gente que tem uma experiência de dentro de campo, você percebe, né? Porque, em geral, o pessoal fala assim, ajudou porque marcou um pênalti que não foi. Desculpa. O jogo em si, você percebe, olha, de cara, eu lembro de já falamos em Palmeiras, eu lembro de um Palmeiras, acho que foi Peñarol, uma semifinal no Parque Antártica, que veio um árbitro argentino apitar, e com 15 minutos de jogo, ele tinha amarelado o Arce, o Flávio Conceição e o Amaral. Enfim, o Filipão me chamou, olha o quarto árbitro, o Filipão me chamou e falou assim, o cara me quebrou as pernas em 15 minutos. E é isso mesmo. É isso que acontece. Então, para quem conhece a arbitragem, você percebe, não é o cara marcar um pênalti. Agora, eu particularmente acho que para dar um pênalti daquele, o segundo pênalti, você tem que ter muita convicção. Sim. Dizer que o cara é mal intencionado, o cara veio para ajudar, não dá, isso é muito subjetivo, a menos que você tenha alguma prova disso. Mas não era um perfil para aquele jogo. Eu acho que aquele jogo precisava de um árbitro. Até porque o Fará trouxe a Sonja, lembra da Sonja? Sim. Ela apitou, se não me engano, São Paulo e São José. E eles pagavam tudo em dólar, a federação pagava em dólar. Pagava em dólar, fora a passagem, a vidente, estadia e tudo mais. Trouxe a Sonja. Esse que morreu agora há pouco tempo, fez uma final de Paulista. O alemão, esqueci o nome dele. Não tem aquele que apitou a final da seleção brasileira também? O Sanderpool? O Sanderpool acho que apitou aqui também. O Sanderpool chegou a apitar aqui, não lembro. Apitou aqui. Mas, enfim, eu acho que você precisava de um árbitro menos estrela para o jogo. Tá? E o Castrilli era muito estrela. Ele não quis apitar o outro jogo, porque, só lembrando como é que era a configuração da semifinal, era Palmeiras e São Paulo, e Corinthians e Portuguesa. E os árbitros, você era o árbitro da época, você falou jovem, mas era o árbitro da época, e também chamaram o Castrilli. Era para ele apitar São Paulo e Palmeiras? Como é que é essa história? Não, a informação que eu tive do Fará, desde o começo, quando ele me chamou e falou, olha, atenção, aquela coisa toda, cuida, sempre foi que ele apitaria Corinthians e Portuguesa. Porque o Fará sempre me ouvia muito em relação à arbitragem, né? Quando terminava as pré-temporadas, ele entrava em contato, como é que foi? Trataram vocês bem? Que nós fizemos pré-temporada no Guarani, fizemos no São Paulo, fizemos 2 em Campo de Jordão, quando o presidente do Santos era o Duprá. Presidente não, mas ele patrocinava o Santos Duprá, da Unicor. Então, nós tivemos várias pré-temporadas, fizemos no CT de São Paulo a primeira. Fizemos várias pré-temporadas, mas ele queria saber se houve assédio de diretor de clube. Porque, você vai fazer uma pré-temporada no CT de São Paulo. Né? É lógico que você vai encontrar com o diretor de clube. O Tele, e o Tele é um treinador muito difícil para arbitragem, extremamente competente, mas muito difícil. É um cara para lidar com ele. Eu, graças a Deus, sempre esses treinadores mais linha dura, eles sabiam onde pisavam, o limite. E eu acho que o Castrilli, por que ninguém conhecia, evidente, que o cara apitava pela AFA, apitava Libertadores, enfim, mas ele não era um cara conhecido aqui. Faltou aos clubes, isso aí falta até hoje, viu? Libertadores, Sul-Americana, alguém que trouxesse uma leitura do cara. Esse cara aqui é metido, hein, gente? Cuidado com ele. Não dá boi, não se aproxima, porque essa é a finalidade do profissional da arbitragem que em tantos clubes tem. Na Europa, você pega o clube que faz melhor isso é o Benfica. Eles têm um departamento para cuidar do árbitro que vem. Então, o Castrilli vem. Ninguém sabia se o cara era legal. Eu já estava 3 dias com ele, via que era um cara arrogante. E tem uma coisa também, quando você vai ciceronear o árbitro, é até legal pra gente contar essa história, você vai levar o árbitro para comer, você vai levar o árbitro para ir no shopping, você vai levar... E eu tenho umas histórias aí, que eu tenho meus informantes também.
que você ia levar no Center Norte. Se não, quero Iguatemi. Como é que é esse negócio, cara? É chato, hein? Não, eu acho assim, ele realmente fazia isso, mas eu acho que ele se aproveitou da viagem. Sabe o que você quer se aproveitar da viagem? Fala assim, talvez eu não vá para São Paulo nos próximos 10 anos. Pô, vou vir para São Paulo, eu não vou comer um churrasco grego na Praça da Sé, entendeu? Vou aproveitar do muito melhor. Me leva, sem falar nome também, que eu não vou fazer propaganda para ninguém que não tem jabá. Mas, pô, é isso daí, entendeu? Então, assim, eu acho que o pior de tudo isso é a questão comportamental, porque hoje a relação entre as pessoas que você ganha, se ele trata desde o começo todo mundo bem, né? E depois do jogo, né, que ele foram jantar e aparecia o cara, fomos jantar, o cara aparecia na televisão mais que o Faustão, e aí, ladrão. Mas assim, pra que o jantar? Por que não foi pro hotel? Falou, fica no hotel, amigão. Ele queria ser mais importante que o jogo. Exato. Você vem, né? Pô, terminou. Fez uma caquinha, porque foi uma caquinha daquelas. Do tamanho do bonde. Você pega, amigão, fica no hotel. Eu errei muitos jogos, evidente, né? E às vezes chegava no hotel, numa outra cidade, quando eu vi que eu falava, meu Deus, nós fizemos um repá, nunca vou esquecer da minha vida. Uma final de Remo e Paysandu em Belém. Nossa. E o assistente, que é muito meu amigo até hoje, que é o Sérgio Senedese, cara, você lembra dele? Sim. Ele marcou o impedimento. Aliás, não minto, ele não marcou impedimento, que o cara do Paysandu estava uns 4 metros à frente. Ele marcou, e saiu o gol. E aí saiu o gol, ele foi pro meio e tudo mais. A sorte nossa é que o Remo tinha paralisado o campeonato na justiça. Então estava toda a imprensa pé da vida com o Remo, os caras estavam querendo ferrar o Remo. Quando eu cheguei no hotel, que eu olhei, eu falei, amigo, você passou no exame visual da federação? Você tá cego, cacete, o cara tá 4 metros na frente. Mas você... Com aquela brincadeira toda, você quebrava, mas não saímos para nenhum lugar. Pô, vamos para Belém, vamos comer um pato lá. Não, vamos ficar aqui. Por quê? Porque deu a caca. Então o cara faz o que fez. E quer sair para jantar fora, quer tudo mais, entendeu? Agora, acho realmente ali, a federação quis trazer uma atração, mas foi uma escolha ruim. Tem um canto da torcida... Juiz ladrão vai sair no camburão. Você já saiu no camburão? Amigo, eu tenho mais hora de camburão que muito bandido aí que fala que se preza, entendeu? E tem uma passagem engraçada que foi em Presidente Prudente. Nós temos um jogo confuso. Inclusive o Marola, que jogou no Santos, era o goleiro do time de Presidente Prudente, que nem existe o time mais, hoje é outro time já. O Corintinha? Era o Corintinha. Era o Corintinha e Prudente, isso mesmo. Contra a Central Pinhalense. Nossa. E quem perdia caía para a Série C lá e tal, eu era um cara maluco, você sabe disso, né? Gostava de mostrar cartão. Eu sei que com 20 de jogo eu tinha marcado 2 pênaltis contra o Corintinha lá dentro de Prudente e expulsado 2 caras. Nossa. E aí... com aquela confusão. Pra sair foi um inferno, quebraram. Mas foi um negócio de louco. A polícia apanhou, nós apanhamos junto, demos porrada, foi fogo. Aí nós entramos na viatura, o negócio foi tão feio que saiu um cara em cada viatura, eu em uma, o assistente em outra, o outro assistente em outra e o quarto árbitro na outra, e o observador na outra. 5 viaturas até a polícia rodoviária, para pegar o nosso carro e ser escoltado pela rodoviária até a próxima cidade. Aí eu tava dentro da viatura assim, né? E os caras balançando, vai morrer, balança a viatura. Aí chegou o sargento e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Eu vou defender o senhor porque é meu trabalho, mas que o senhor meteu a mão em nós aqui hoje, o senhor meteu. Cara, espetacular. Não. Aí você olha... Se não fosse a profissão, tava errado. A realidade nua e crua. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, eu tô ferrado, né, cara? Né? E realmente foi, pra gente sair de campo, né? Inclusive pra chegar no carro e tal. Eu lembro que o coronel falou assim, você vai sair com aquele cara e com aquele cara. Eu falei, por que esses dois? Porque um é bom de porrada, outro é bom de tiro. Porque o negócio lá fora tá feio. E foi realmente complicado. Então eu já saí várias vezes, mas várias vezes de camburão. Nunca no chiqueirinho. Ameaçado de morte, já foi? Opa, que isso, várias vezes. Inclusive, quando eu fiz a denúncia contra o Armando Marques, eu estava recém-casado, cara. Eu estava casado há 3 meses. E o telefone tocava em casa de madrugada e minha esposa atendia. Você vai morrer, vamos matar teu marido, você, todo mundo. Só que você está no Brasil, cara. Então, assim, sai na manchete, como aconteceu agora, essa história toda do Cássio. Sim. Apareceu um cara, mas tem que mostrar o que aconteceu com o cara. Esse cara vai ser processado, vai ser condenado? Não é nada. Então assim, depoimento vai embora. Daqui um mês vai acontecer tudo de novo. E eu acho que se nós queremos rever o futebol brasileiro, uma das primeiras coisas que nós temos que rever é a questão das organizadas, que foi o que a Inglaterra fez.
futebol, a Premier League deu um salto de qualidade fantástico quando tratou dos hooligans. Não tem mais, não dá mais. Porque você vê a briga do Santos, do Santos com a do Curitiba, os caras invadem um posto de saúde. Não. Aí eu pergunto para você, aprenderam 14, é isso? Quantos caras estão presos hoje? Quanto tempo ficaram presos? Então, cara, aí você vai pra delegacia, o cara vai lá, o delegado tá com o saco cheio também já de coisa mais importante, aí faz lá um termo, blá, 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 blá. E aí? Quer dizer, ninguém fica preso. Então, a legislação passa também, a punição passa por uma mudança na legislação específica. Tá? Você tem que mudar o Código Penal e tem que qualificar o cara que se envolveu. Pô, você vê na Inglaterra, tem cara hoje que já faz 20 anos que ele não pode entrar no estádio de esporte nenhum. Se tiver a filha dele jogando basquete no colégio, ele não pode entrar. E nessa questão do camburão aí que você falou, que você contou essa história bacana, teve alguma história que você fala assim, comi um negócio e não caiu bem? E aí é o árbitro, porque o jogador ele pode dar aquela saidinha ali, que tá no banco de casa. Mas pro árbitro, como é que é? Porque é tensão, é clássico, é interior, é calor. Imagina, você apitar lá em Presidente Prudente, 40 graus. Eu quero depois mandar uma boa pro Léo. Não, imagina, como é que acontece isso aí? Eu tomava cuidado com a alimentação antes dos jogos. Mas nós tivemos um assistente que foi para Salvador, primeira vez, e à noite ele comeu um negócio com pimenta lá que saía... Foi emocionado. No intervalo do jogo, ele estava verde, cara. E ele falava assim, eu não posso voltar. O que aconteceu? Tá passando mal, cara. E ele ficou mal. Ficou mal, teve que entrar o quarto árbitro de assistente. E aí no dia seguinte o Armando me ligou, queria saber o que aconteceu. Laibelin, o que aconteceu com ele? Não, Armando, ele passou mal. Passou mal por quê? O que ele fez? Quer dizer, o Armando tinha uns streamlink assim de querer saber com um certo ímpeto. Sim. Mas eu não ia. Mas depois o assistente contou a verdade. Mas tem um jogador. No jogo da Série B, também não vou falar. Não, vou falar. Não vou falar o time, não. Foi no sul do país, Série B. Isso. E aí eu estava no campo, uma chuva, cara, mas uma chuva. Rio Grande do Sul? Não, mais pra cima. Tá. Mas chovendo. O cara falou assim, e nem me chamou nunca me esqueci do Laima. Ô juiz, eu preciso ir no banheiro. Tô passando mal. Eu falei, pode ir. Ele pode voltar, que você disse muito bem, Rafael. Sim. Ele pode ir, pode voltar desde que ele avise. Quando ele foi sair do campo, o treinador falou, onde você vai? Falou, cara, eu tô tendo um pipiri aqui, agora eu preciso. Ele, não, fica aí, tava chovendo. O treinador vira pro cara e fala, faz aí. Aí. Mas você fala pra um cara de 16 neurônios, faz aí, o que você acha que o cara fez? Meu Deus. Aí você não sabia o que era barro e o que não era barro. E o cheiro? Porque o time dele precisava ganhar o jogo. E aí tem um escanteio e o time dele faz um gol. Ele foi abraçar os caras empurravam ele no chão. Nossa! Aí que eu me toquei, fui lá, né, advertir o jogador, tudo mais. Você deu cartão pelo cocô? Pela atitude. Quase que eu soltei. Atitude inconveniente, para dizer o mínimo. E olha, eu não expulsei, para falar a verdade, porque era um estádio pequeno e ninguém ia entender. É o que você falou da questão do... Ninguém entende, né? Hoje tem muito de marcação de arbitragem que por causa do VAR ninguém entendeu. E aí depois do jogo o treinador foi falar comigo. Falou, senhor, desculpe e tal, eu não sabia e tal. Eu falei, amigo, o teu problema com o teu jogador é um problema. Agora lá dentro, vai ficar mais 20 minutos de jogo que ninguém aguentava. E era engraçado que você percebia que o jogador queria dar carrinho no campo e o cara já não sabia o que era barro e o que não era. Ninguém mais dava carrinho. É verdade. O cara recuava a corrida para não chegar na direita. Para não chegar perto. Cara, eu sabia, o Botinho dava risada, né, cara? Mas assim, depois do jogo, você tá rindo de quê? Eu falei, nada não, amigão, toca o barco aí e vamos em frente. E o time da casa ganhou. Esse é o grande Alfredo Santos Loebli. E você já sabe aqui, essa é a melhor resenha pra você. Você tem aqui no A Rodada sempre nos canais digitais do Lance e sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta, sempre apostando aqui no Galera Bet, você sabe aí, ó, R$50 grátis na primeira vez que você for jogar no Galera Bet, autoexplicativo, vai lá no site do Galera Bet, tá certo? Bom, Loebli, eu quero entrar no assunto que eu sei que você já deu diversas entrevistas, que você já falou bastante. Dezembro de 2001, você, no auge da tua carreira, apita a decisão de Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Caxias. O Figueirense precisava ganhar o jogo no Orlando Scarpelli. Para o Caxias, o empate bastava. Bom, 1-0, tá 1-0 Figueirense? Tá 1-0 Figueirense. 1-0 Figueirense. Faltando 3 minutos,
torcida invade o gramado do Orlando Scarpelli. E aí eu quero saber de você, porque há muito papo, há muito blá blá blá, que você teria dito a repórteres de rádio, de TV, que o jogo não estaria encerrado, e aí depois vai na súmula que você já tinha encerrado o jogo. Fala um pouquinho agora da sua boca tudo o que aconteceu, Loebre. Na verdade, eu falei que o jogo não tinha sido encerrado, porque o jogo não foi encerrado. Nós descemos para o vestiário, o que aconteceu? Quando teve um lateral a favor do time do Figueirense, inclusive, e a torcida interpretou que o gesto era um gesto de apontar para o meio de campo. E ela invadiu o campo. Quando ela invade o campo, eu falo para o jogador do Caxias, até o Célio Gaúcho era o capitão do Caxias, vai para o vestiário, mas o jogo não acabou. O jogo não acabou. Fomos para o vestiário. Quando chegamos no vestiário, pedi para falar com o comandante de policiamento. E veio um comandante de policiamento que não era o comandante de policiamento que tinha falado comigo durante todo esse processo do jogo. Era um outro coronel. O coronel, cadê o fulano? Aí está lá fora vendo a confusão, valeu, tá bom. Nós vamos subir. Falando, ó, você vai subir? Eles levaram embora a rede. A rede não é obrigatória. Naquele momento não era obrigatória. Ah, mas eles levaram os cabos de mastro de escanteio. Isso é obrigatório. A gente coloca 4 vassouras lá, porque faltava 1 minuto e 50. E aí ele vira e fala assim, o senhor vai subir. Se o Caxias empatar o jogo, eu não garanto a segurança sua e de ninguém nesse estádio. Acabou. Acabou o jogo. Eu não sou especialista em segurança pública. O cara é um coronel da PM. E no futebol tudo pode acontecer. E o policiamento de Santa Catarina sempre foi muito bom, viu? E sempre agindo, eu sempre gostava de um lugar que agiam com rigor. Tinha umas PM muito cheias de chão, papo, não. Mas tinha PM que chegava chegando. Pau mesmo. Chegava na porrada. E tem que chegar, na minha opinião, tem que chegar. Sim. O cara invade o campo, você quer o quê? Claro. Quando nós chegamos em São Paulo, isso foi dia 16 de dezembro, na época não tinha tanto celular, que nem é hoje, evidente, né? E aí o Armando ligou na minha casa e falou assim, Melinga, você já mandou o relatório? Eu falei, Armando, eu acabei de fazer o relatório, lê para mim. E quando eu comecei a ler, tinha 2 páginas no relatório, porque nós éramos instruídos a colocar o máximo de dados do fato em si para ajudar o tribunal. Quando eu estava no segundo parágrafo, ele falou assim, para com isso, para que isso? Vai dar uma confusão, vai estragar o campeonato, anota o que você vai escrever. Eu falei, tá bom, peguei um papel. Logo após o término do jogo, teve a invasão de campo. Eu falei, parou. Onde foi isso? Não foi isso aí não, Armando. Não foi isso, não foi. Foi antes de acabar. Estou mandando... Aí começaram as ameaças. Você não vai apitar mais futebol, vou tirar você da FIFA se esse relatório não estiver aqui no dia seguinte. Ameaças fortes também. Ameaças fortes. Coloquei você na FIFA, falei, não, desculpa, quem colocou na FIFA foi meu trabalho. Eu não entrei na FIFA apadrinhado nem por você, nem por nenhum político. Então, vamos por partes. Segundo, né? Tinha um histórico já. Segundo, você me falou antes dessa confusão toda que eu ia apitar a Copa de 2006. Agora você está me... Já tinha prometido que você seria o árbitro brasileiro. Veja, a palavra prometeu, eu acho que a promessa não cabe. Uma indicação. Ele já tinha falado para mim, olha, você vai... Eu vou trabalhando você porque você vai apitar a Copa de 2006. Quando ele fala trabalhar, é botar você no Mundial Sub-20. Sim. Entendeu? Isso. Colocar você vitrine, na vitrine na mídia internacional. Beleza. Falei, amanhã não vai dar. Nós voltamos para São Paulo. Fiquei muito chateado com os assistentes que realmente salvaram suas carreiras, porque nós fizemos o relatório no avião, juntos. Um avião pequeno da Rio Sul na época, olha como faz tempo. Um Fokker 50. E aí fizemos o relatório, e quando chegamos em São Paulo, eu tentei falar com o Fará. E o Fará e o Reinaldo estavam num cruzeiro. O Reinaldo, hoje presidente da Federação Paulista, eles estavam num cruzeiro pela costa brasileira, Argentina, sei lá onde. E eu desesperado, porque o Armando estava me cobrando. Cadê o relatório? Cadê o relatório? Cadê o relatório? Tudo bem. Até que o Fará voltou de viagem, me ligou, falou, ô filho, o que aconteceu? Que ele me chamava de filho. E eu tenho muito orgulho disso. Até sou amigo do filho dele mesmo, hoje dos dois, por sinal. Eu falei assim, presidente, preciso ir falar contigo. Ele falou, pode vir agora. Fui na federação e contei para ele. Aconteceu isso. Ele mandou chamar o Reinaldo. A sala do Fará tinha uma mesa enorme, ele adorava cavalo, cheio de cavalos, quadros e tal. Cavalo em cima da mesa, ele falou assim, chama o Reinaldo. O Reinaldo subiu, o Reinaldo de pé. Ele ligou para o Luiz Sveiter na minha frente. Botou no viva voz. Ele falou, Sveiter, é um absurdo que o Armando quer fazer, ele não vai acabar com a carreira do meu árbitro, não vai, tá certo? Futebol não é isso. Nós estamos brigando por uma coisa justa, e o Reinaldo escutando. Aí o Sveiter falou assim, o Lebre está ouvindo? Ele falou, estou ouvindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ó, traga aqui no Rio de Janeiro 2 relatórios. Aliás, 2 não, traz um só. Mande para o Armando o fax que ele quer. Fax, hein? Mande o fax que ele quer hoje, do jeito que ele quer,
e você vai entregar na minha mão aqui no Rio 2 coisas. Um relatório do que aconteceu de verdade e um relatório contando a pressão do Armando. Falei, fechou, tá bom. Quando ele desligou o telefone, ele foi lá e falou assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer antes de entregar é perguntar para ele, o senhor me garante justiça? Olhando para ele. Se ele falar garante, você pode entregar. Eu falei, tá bom. Ele tinha marcado o encontro num outro lugar. E no meio de eu ir para o Rio pegar a ponte aérea, ele mudou para a CBF. Aí, tudo bem, fui para a CBF, né? Eu e ele numa sala, ele contei tudo para ele assim, assado. Ele falou, eu vi o jogo. E o Armando fez o quê? Assim. Ele falou, o senhor vai entregar isso no papel para mim? Eu falei, ó, fiz o que o senhor mandou. Mandei um fax para o Armando Marques e estou trazendo aqui o que o senhor mandou, isso aqui, o que aconteceu. Quando ele foi pegar na minha mão, eu falei, o senhor garante para mim, o senhor garante para mim justiça? Ele falou, garanto. Quando eu entreguei na mão dele, acabou a minha carreira. Acabou a minha carreira. Ele falou que eu ia apitar domingo, que ia começar o Campeonato Paulista no comecinho de janeiro. Ele falou assim, você volta para São Paulo, apita final de semana, mas eu só vou contar isso daqui depois da primeira rodada do Carioca. Para ter mais, porque é quinta-feira. Tá bom, presidente, só que manda, até logo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei o celular, acho que tinha umas 200 chamadas. Nossa. Só do Milton Neves tinha umas 50. E aí, quando eu estou lendo as mensagens, o Milton liga. O que você foi fazer no Rio de Janeiro? Puta, cara, eu não sabia o que dizer. Eu tinha acabado de falar com um cara que é o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. Não é um Zé Mané. Eu falei, Milton, deixa primeiro... Não, queremos saber. Resultado, fui afastado. E o Armando foi afastado. Eu saí fora da primeira rodada do Paulista que eu ia apitar. Beleza. Aí ele botou para cuidar do caso, o Sveta botou para cuidar do caso o doutor Marcos Basílio. O doutor Marcos Basílio é um juiz muito famoso do Rio de Janeiro, um promotor criminal. Talvez tenha sido o cara mais sério dessa história. O cara veio, me ouviu, falou, você faz uma cariação com o Armando Marcos para mim no Rio de Janeiro? Quando o senhor quiser. Marcou, fui para o Rio de Janeiro. Já estava no meu bolso, hein? Tá? Fui para o Rio de Janeiro, o Armando teve... Não sei o que lá, Armando, desculpe, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu não quero me prejudicar. Não, você é uma porcaria. Eu falei, na frente do Marcos Basílio, porcaria não. Eu respeito o senhor, você me respeite. Respeitei sempre, vou continuar respeitando. Porcaria não, só não sou desonesto. Não vou fazer média com ninguém aqui, não. Porque é lógico, já tinham 2 times no campeonato... O que dizia o regulamento na época? A torcida que provocar a invasão de campo tinha pé nos pontos. Então não subiria o Figueirense, subiria o Caxias. Só que você já tinha Grêmio, Internacional e Juventude. Seria o 4º time do Rio Grande do Sul. E não tinha nenhum time em Santa Catarina. É lógico que por produto futebol é mais importante o Estado. Ter um representante de Santa Catarina. E aquele movimento de dinheiro. Sim. Mas tudo bem. Aí nós vamos para o julgamento. Quando nós chegamos no julgamento, o falecido Israel Gimpel, da Jovem Pan do Rio de Janeiro, me chamou, me viu e falou, você está fazendo o quê aqui? Eu falei, não, meu julgamento é hoje à noite. Você já foi condenado. Já está tudo certo, você está condenado. Eu falei, condenado por quê? Porque você entregou 2 súmulas. Aí estava com o advogado do sindicato, eu falei, e aí? Ele falou, não, fica aí, porque se for por isso, você é primário, você vai pegar 2, 3 meses e morreu o assunto. Começa o julgamento. Cara, eu parecia que eu estava em Auschwitz. Me senti num campo, de verdade, num campo de concentração. Meu Deus. Porque na hora que foi a votação, em qualquer processo, quem vota primeiro é o auditor, que no caso seria o Marcos Basílio. Que num papo aqui em São Paulo com o meu advogado e comigo, falou assim, doutor, vou falar uma coisa, agora eu falo que faz 21 anos já, eu vou falar uma coisa aqui que ele não pode falar para a imprensa. Eu falei, tá bom, o que foi? Ele falou, recebi mais de 100 telefonemas por causa desse jogo. Eu olhei para ele e falei, e aí? Ele falou, sabe quantos falam o seu nome, que você participou de esquema e tudo mais? Nenhum. Eu falei, tô lindo. O auditor falou isso daí, tô lindo, tô lindo. Beleza. Fomos para o julgamento. Isso aí tem as imagens, inclusive, você não tem, o cara pega e fala assim, um dos auditores fala assim, com todo respeito, minha mãe tem 90 anos, então, mas eu acho que um homem na idade dele devia ter um pouco mais de vergonha na cara, né? Porque a idade não dá caráter, né? Ela só mostra. Ele pega e fala assim, estou aqui às 1h30 da manhã, estou aqui por causa desse árbitro. Então eu condeno o Loeb e absolvo o Armando Marques. Que isso? Nossa. O outro vira e fala assim, você é brincadeira, isso aí tem vídeo, por isso que eu estou falando. Olha, quem é o Fredo Loeb? Armando Marques apitou a Copa do Mundo, levou a imagem do Brasil para fora. Quem é esse cara? Só faltou falar que...
condena o Loeb em absoluto. Resultado, chegou o último para votar, sabe quem era o último? Era o Marcos Basílio. E o Sveiter não apareceu no julgamento. Botou um outro cara para presidir. Aí o Marcos Basílio vira e fala assim, foi lindo. Tá bom, então vocês vão condenar, vão absolver o Armando Marques e vão condenar o Alfredo Loeb. Tá legal. 6 meses. O que ele ganharia com isso? O que o Alfredo Loeb, que não é um ex-árbitro que é o lugar do Armando, o que ele ganharia inventando isso? Mas aí eu fui condenado. Beleza. Quando eu estou saindo do julgamento, outra vez o Israel veio falar comigo, Gimpel, está bem? Eu falei, não estou bem. Não estou bem, não. Pior que eu não tenho voo agora, estou pensando em ir para o Galeão, pegar um corujão e tal. Ele falou, você não quer ficar no Rio, né? Eu falei, não quero, cara. Estava com nojo do futebol naquele momento. Ele falou assim, puta, pega um leito, vai embora. Eu falei, bem lembrado, eu estou casado há 3 meses, eu vou para casa e tal. Ele falou assim, só que você se prepara, né? Eu falei, como me prepara? Acabou. Ele falou, o quê? Mataram o árbitro. Agora precisa matar o homem. Você não pode voltar a apitar. Você não pode voltar para o futebol. Então eu passei, na sexta-feira, de melhor árbitro do Brasil cotado para a Copa do Mundo, para estelionatário, ladrão, vagabundo, etc. e tal. E aí ninguém te ouve. Ou quando sai, alguém fala alguma coisa, é página. A federação não te deu respaldo? Naquela semana o Fará caiu. O Marco Polo deu... Foi um golpe que o Marco Polo fez, né? Havia o acordo do Fará sair e o Reinaldo assumir a federação, que o Fará tinha 7 processos para responder. Ele falou, quero responder os meus 6, pessoa física, depois eu volto. E naquela mesa, assim que assinar a saída do Fará, que o Fará falou, então vamos colocar agora o Reinaldo, vai assumir a presidência. O Marco Polo levantou e falou, dá licença, presidente. Quem assume é o diretor mais velho, sou eu, até logo, passa bem. E aí o Marco Polo falou para mim, não vamos uma briga com o Ricardo Teixeira por sua causa. Do futebol, quem te abraçou? Agora foi muito legal essa pergunta sua, Rafael. Vou te falar por quê. Após o fato, eu recebo um telefonema do Fábio Costa, umas 2 semanas depois, e fala assim para mim, Loeb, nós não concordamos com isso. Você está precisando de dinheiro? Eu vou fazer uma vaquinha com os jogadores, vamos passar um dinheiro razoável para você. Falei, Fábio, muito obrigado, mas não precisa. Por mais que aquilo fosse afetar a minha vida, como afetou a longo prazo. Falei, e o pessoal dessa linha do Fábio Costa, né, que é maluco, que é isso. As pessoas falam muito das pessoas sem ter noção. E aí aconteceu o melhor dos fatos, que foi em 2005. Eu estava em casa, tocou o telefone, era o Martorelli, presidente do sindicato, que até hoje é presidente dos atletas profissionais de São Paulo. Ele falou assim para mim, Loeb, tudo bem? Muito gente fina. Estou te ligando para te fazer um convite. Eu falei, qual convite? Não, o sindicato pode indicar uma pessoa para a comissão da arbitragem de São Paulo. Eu falei, você bebeu. Martorelli, você tem noção do que vai acontecer na Federação Paulista? Você bebeu. Ele falou assim para mim, olha, eu liguei para os grandes jogadores, perguntando que nós tínhamos que indicar alguém. Falei com o Ricardinho, falei com o Marcos, falei com o Rogério Ceni, falei com o Fábio Costa. Todos, unânime, botam o Loeb. Puta, a federação, os caras davam um pulo de 10 metros de altura. E eu fiquei no Campeonato Paulista. Quando termina o Campeonato Paulista e vai começar o Brasileiro, eu não tenho estrutura para trabalhar com o Armando Marques. E aí eu pedi para sair da comissão. Mas foi um tapa na cara muito legal, porque foi uma resposta do futebol, não futebol politicagem, futebol jogo de interesse, mas de quem pratica, de quem está lá, entendeu? Foi uma resposta muito grande e aquilo foi muito legal. Eu sempre agradeço ao Martorelli pela confiança depositada. Bom, a gente está com um tempinho curto, mas isso aqui é de amigo para amigo, que eu sei da importância que a tua mãe tem na tua vida. Depois de tudo isso, o que tua mãe falou para você? Minha mãe chorou demais, porque ela ligava para o programa de televisão e tinha gente que nem me conhecia direito. Esse vagabundo, esse estelionatário, esse ladrão. E aí eu falei para ela, mãe, não é melhor assistir mais isso. Hoje, 21 anos depois, minha mãe tem 90 anos hoje, né? E eu realmente eu cuido da minha mãe. Eu olho para trás e falo assim, cara, eu não sei se é pior o que aconteceu em 2001, ou se foi pior os anos que eu fiquei no futebol, acreditar uma coisa que não existe. É um jogo de interesse muito grande. Então você não vai me convencer nunca que a FIFA quer uma Copa do Mundo que tem uma final Senegal e Coreia do Norte. Então é um jogo, mas não um jogo no sentido jogado literal, como tem que ser, não, é um jogo político. Então, assim, eu fico muito chateado com isso. Trabalhei em alguns clubes depois, né? Trabalhei no Santos, na Ponte Preta, no Barueri. Hoje ainda dou assessoria para alguns clubes, mas assim, eu não tenho mais o mesmo tesão que eu tinha pelo futebol.
Hoje eu assisto, gosto, torço. Achei que fosse voltar a torcer pro meu clube de coração quando eu era criança, igual, mas não torço. Porque eu tô assistindo o jogo e eu tô vendo o árbitro. E sabe uma coisa também que pode também ter pego para você naquele momento? Porque logo depois desse evento veio Edilson Pereira de Carvalho. Exato, 2, 3 anos depois. Você conheceu o Edilson Pereira de Muito. Carvalho? O que você pode falar disso aí, desse lance? Desse pessoal todo que participou da máfia do apito, um dos árbitros era um dos caras mais queridos da arbitragem, que era o Paulo Danelon. Cara, ele imitava o Batoré nas pré-temporadas, era um cara querido. Era um cara querido. Ué, agora, errou. Mas as pessoas que tratavam ele como querido passaram a tratar o cara como se ele fosse... eu sabia, sei lá. O Edilson não. O Edilson sempre foi um cara isolado. As pessoas não gostavam muito do Edilson, de conviver com o Edilson. Tanto que na pré-temporada ele ficava mais isolado e tudo mais. O Danelon não. Mas você tem razão. Porque passou uma imagem, tá vendo? Mais um escândalo, arbitragem brasileira. E aí veio aquela questão do sorteio de árbitros. E até acho que naquele momento era importante, mas não era mais, hoje não funciona mais, não é mais necessário. Em relação ao escândalo, agressão à arbitragem. Olha, o que está acontecendo em relação à escândalo da arbitragem é o que nós falamos agora há pouco da questão da impunidade da torcida. Não acontece nada, cara. Não acontece nada. Mas olha, você viu, o treinador bateu na árbitra. Aliás, eu acho errado quando fala bateu na mulher. Então, são duas coisas distintas, né? Ele bateu na mulher ou bateu na árbitra? Aí bateu nos dois. Então, são duas situações diferentes. Para mim, ele bateu na árbitra. Como árbitra, se ele bateu na... Vai pegar um ano de suspensão que não vai cumprir um ano. Não vai. Pode perceber, todo mundo que pega punição grande no futebol, no recurso, transforma em 2, 3... mas o cara tem que trabalhar. Tá bom, e a mulher fica a vida inteira marcada que tomou um tapa na cara de um cara, uma cabeçada de um cara. Então tá tudo errado. Ainda tem sim a eleição. E o que é pior, nós temos em 90% dos estádios do Brasil, não são estádios seguros. Desculpa. Você sai na Série B, mesmo na Série A, tem uns estádios que em termos de segurança aí que são complicados. Verdade. Para terminar essa resenha, para a gente já passar aqui para as nossas apostas do Galera Bet. Alfredo Loeblin por Alfredo Loeblin. Para você, quem foi o árbitro Alfredo Loeblin? Foi um sonhador que acreditou que podia realizar um sonho de infância, que era apitar futebol, que tinha qualidade para isso, que cometeu muitos erros na carreira, não tenho dúvida disso, mas muito mais acertos, que chegou na FIFA não porque alguém colocou, como o Armando Marques disse, mas chegou pela minha qualidade como árbitro, que podia ter feito mais e que perdeu tesão pela arbitragem a partir do momento que acontece alguma coisa e você vê que você é só uma peça, um peão no jogo de xadrez e que as pessoas te usam como querem usar, literalmente. Rapidinho, no pique. Próxima Copa do Mundo, o árbitro representante brasileiro, para você, é o Daronco ou o Klaus? O Daronco parece que não está na fita, não. Eu acho que é o Wilson. O Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Sampaio. Eu gostaria que fosse o Klaus. Eu acho que um jogo pegado, o Wilton, ele dá uma... Ele se perde disciplinamente. O Klaus é melhor. Espero que vá o Klaus. Sim, mas se tivesse o Daronco no meio, você também colocaria ele ou não? Não, eu acho que o Daronco ele fica entre os 5 melhores árbitros do país. Mas não está entre os 2, 3, não. Acho que o próprio Luiz Flávio de Oliveira acho que apita mais que o Daronco. Boa, boa. Eu gosto do Alfredo Loeblin porque assim, você pergunta, ele responde, é na lata. E agora na lata também, vamos trazer as odds da próxima rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Tem ainda alguns jogos no meio da semana aí, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América. E a gente vai trazer já as odds. Antes das odds, deixa eu fazer outra pergunta para você sobre a arbitragem. Hoje, a arbitragem brasileira está muito abaixo da arbitragem mundial? Veja, se você colocar em relação... Você fala assim, em relação à arbitragem sul-americana, é uma das melhores. Tá? É uma das melhores. Em geral, onde o futebol é forte, a arbitragem é mais forte. Tanto que na Europa, qual é uma das piores arbitragens? A portuguesa. Porque o futebol português não passa disso em Champions, é isso aí mesmo, amigão. Então, eu acho que está entre as melhores. Agora, nós estamos bem atrás da Europa A, no futebol, que seria Inglaterra, Alemanha, França hoje. Por quê? Porque nós queremos aqui legislar. Nós não pegamos o que diz a FIFA e aplicamos. O brasileiro tem essa mania. Ele fala assim, vamos abrasileirar o negócio. Por isso que o VAR é essa caca que está aí aqui no Brasil. Posso emendar uma? Pode, claro. Quem foi seu melhor auxiliar e se você já teve algum problema com um colega e algum jogo que ele te prejudicou?
tive vários assistentes que prejudicaram, mas eu acho que nenhum foi de forma intencional, tá? Eu acho que o Edmilson Corona foi um assistente que me ajudava muito, porque ele já era FIFA, assim como o Walter Reis, mas o Walter não era um cara que te ajudava muito no jogo, não. O Corona, sim. Quando ele estava de assistente 1, ajudava com os bancos de reserva e tal. Ele era um cara que, para mim, foi o melhor que eu tive. Agora, errar, como eu disse, eles erraram bastante, mas não de forma intencional, né? E agora sim nós vamos para as odds lá do Galera Bet, sua melhor aposta. Flamengo e Palmeiras, que já tá numa confusão danada aí, não vai ter torcida visitante, uma reciprocidade lá do Brasileirão de 19, uma grande confusão. O Flamengo tá sendo colocado como favorito aí, e o Palmeiras, né, na coluna de número 2 ali com 3,85. Sequência no sábado, ali pagando mais no jogo Atlético Paranaense e Flamengo, mais para o Atlético Paranaense, mais pro empate, né, 3,59 pro empate e depois vem 3,41 para o Atlético Paranaense. Outro jogaço, hein? Sábado, 16h30, RB Bragantino e São Paulo. Jogo equilibrado também aí com relação ao Galera Bet. O Bragantino é o favorito, né? O Bragantino é o favorito, aí com 2,60, né? Pagando mais o empate, 3,17. Fluminense Internacional, também outro jogaço. Fluminense é o favorito aí. E para quem quer ganhar um pouco mais, pode apostar aí no Internacional com 3,63. E às 19 horas... favorito aí, segundo as apostas do Galera Bet, o Palmeiras com 1,97. Se você quiser ganhar um pouquinho a mais, aposta no Corinthians, 3,83. Mesmo eu sendo corintiano, não apostaria no Corinthians, tá certo? É realidade. Não tenho o que falar. Eu iria no empate, bem. Eu iria até no empate, domingo, Santos e América, domingo de carnaval, hein? 24 de abril é carnaval. Ai, meu Deus do céu. É o Carna Páscoa, foi domingo passado. Cada coisa que acontece nesse país, viu? É Santos e América Mineiro, às 4 da tarde. O favorito é o Santos com 2,47, pagando mais ali o América Mineiro com 3,09. Juventude e Cuiabá, 18 horas. Tenho certeza que o César vai me escalar nesse jogo. Certeza absoluta. Vamos lá, às 18 horas, 2,11 o favorito Juventude, pagando um pouco mais o Cuiabá com 3,68. E o último jogo da rodada, Atlético Goianiense e Botafogo, favorito aí o Atlético Goianiense com 2,18, pagando um pouco mais para o Botafogo com 3,38. É o Galera Bet, a sua melhor aposta. As odds são... É verdade, o César está aqui no meu ouvido falando que as odds são dinâmicas, é claro, com relação à contusão de melhor jogador e toda a configuração também do meio de semana, pode mudar a configuração das odds, é só você entrar lá no site do Galera Bet. Última pergunta para você. Árbitro mais legal no pique, árbitro mais chato, jogador mais legal... e jogador mais chato. Puta, cara, é difícil. Você deixar assim, no pique aqui, cara. Vai. Árbitro mais chato, Léo Feldman. Vai ser chato assim, não sei aonde. Pelo amor de Deus. Pegava muito no pé? Não, cara, era chato. Sabe aquele cara chato, reclama de tudo? É chato. Eu tive algum problema com alguns jogadores, hoje são meus amigos. Mas Ronaldo Giovanelli, Evair, não era fácil, não. Quando eu via, eu falava, nossa, eu vou aguentar esses caras aqui. Agora, jogador mais legal, o Amaralzinho era uma figura. Amaral, né? Porque ele fazia 400 faltas no jogo, você queria amarelar, e ele falava assim, não, calma, Lueb, essa camisa tua é bonita, essa nova aqui. Era um cara sensacional. Árbitro mais legal, cara, eu vou botar naquele que faleceu há pouco tempo, mas é meu mentor na arbitragem, né? Que é o Almir Laguna. Ele, além de ser um grande árbitro, uma geração anterior à minha, mas me ensinou muito. Foi ele que me viu apitando na várzea, me levou para a federação. Então eu tenho que reconhecer que, para mim, ele foi o árbitro mais legal. Irmão, muito obrigado, Alfredo Loeblin. Esse cara é o meu amigo e quando eu sempre preciso de alguma referência à arbitragem, eu ligo para você, sempre solicito. Imagina. Um dos grandes comentaristas deste país, e é muito importante dizer, aqui no nosso país, falar a verdade, ela é passível de prisão, é passível de punição. E mexer com o sonho de um profissional que é apitar a Copa do Mundo para você manipular súmula, isso é um crime. Eu sei que ele não está mais aqui, a gente mas só que não é que morreu que tem que ser o bonzinho.
Mas, cara, da sua integridade, da sua amizade e do seu profissionalismo, cara, eu bato palma pra você sempre. Pago o ingresso de novo, saio do estádio, pago o ingresso de novo. Meu irmão, muito obrigado. Eu sei que é de coração e a gente, Rafael, a gente realmente sabe quando é de coração e quando não é. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Espero que vocês façam muito sucesso. Eu vi que a primeira entrevista foi maravilhosa. Vi a audiência que deu, acompanhei e tal. Então, muita gente comentando, inclusive do Marco. O Marco é um grande amigo também. Sim. E sucesso para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Grande Alfredo. Não vou falar do Santos, Ainda senão ele bem, vai me xingar ainda no bem. final. Alfredo Santos Loeblin. E aqui você sempre acompanha nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte o grande A Rodada. Sempre falando da rodada anterior, já projetando a rodada seguinte em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta. Mais um grande papo, hein, Xará? Mais um Xará. Que legal, Uma que lenda da bacana. arbitragem. Isso, E ele tá novinho. Ele fala que tá sem Ah, então, sei. mas tá Tá novinho. melhor que eu, pô. Eu veio novinho. vestido de... É o terror do bairro da terceira idade. Grande Alfredo Loeblin. Tchau, galera. Até a próxima.